O matrimônio perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 25. A fatalidade. Quando chegou a Idade Negra foram fechados os colégios iniciáticos. Essa foi a fatalidade. Desde então, as grandes lojas negras que nasceram entre as trevas arcaicas dos antigos tempos, se tornaram de fato mais ativas. O limite da luz são as trevas. Junto a todo templo de luz existe outro de trevas, e onde a luz brilha mais clara, as trevas se tornam mais espessas. Os colégios iniciáticos do Egito, Grécia, Índia, China, México, Yucatã, Peru, Troia, Roma, Cartago, Caldeia, etc., etc., tiveram seus antípodas perigosos, suas antíteses fatais, escolas tenebrosas de magia negra, sombras fatais da luz. Essas escolas de magia negra constituem a sombra dos colégios iniciáticos. Quando estes colégios foram fechados, essas escolas fatais tornaram-se ativíssimas. Não é estranho encontrar entre esses antros da loja negra, termos, ciências e rituais semelhantes àqueles que eram usados nos colégios iniciáticos. Isto confunde os devotos do caminho. Por natureza, o devoto é amante do incomum, do exótico, do distante, do impossível, e quando encontra um mago negro deste tipo, falando dos mistérios egípcios, maias, astecas, incas, gregos, caldeus, persas, etc., etc., acredita então ingenuamente ter apanhado Deus pelas barbas e se entrega nas mãos do mago negro acreditando-lhe branco. Este tipo de magos das trevas abundam onde quer que tenha existido colégios iniciáticos. Eles são a antítese desses colégios e falam como mestres, presumindo-se sempre de iniciados destes colégios. Nunca dizem nada que possa despertar suspeitas. Mostram-se bondosos e humildes, defendem o bem e a verdade, assumem poses tremendamente místicas, etc. Em condições semelhantes é claro que o devoto ingênuo e inexperiente abandona o caminho do fio da navalha e se entrega de cheio nas mãos desses lobos vestidos com pele de ovelha. Essa é a fatalidade. Essas escolas de magia negra abundam por todas as partes. Recordemos a seita dissidente dos maias. Seus adeptos foram expulsos da loja branca maia. São magos negros. Esta escola encontra-se estabelecida entre Yucatán e Guatemala. Atualmente esta escola de magia negra maia tem agentes ativos no México e na Guatemala. Mas, quem se atreveria a duvidar desses tenebrosos que se dizem príncipes maias e grandes sacerdotes? Esses senhores ainda falam com muita reverência de Teotu, Deus Supremo, Criador e Mantenedor do mundo. Extasiam-se recordando Abacabes, a Trindade Maia, e Acamaxtli, castigador dos maus, etc. É muito difícil nestas circunstâncias descobrir tenebrosos semelhantes. Quando o devoto se entrega a eles, então o levam a seus templos onde o iniciam. É claro que o devoto torna-se mago negro da forma mais ingênua. Um devoto nestas circunstâncias jamais aceitaria que lhe qualificassem de mago negro. O abismo está cheio de equivocados sinceros e de pessoas de muito boas intenções. Assim, tanto às margens do Nilo, como na terra sagrada dos Vedas, aparecem muitos tenebrosos deste tipo. Realmente agora eles estão muito ativos, lutando para engrossar suas fileiras. Se o estudante quer uma chave para descobrir estes personagens da sombra, nós a damos com muito gosto. Fale com o personagem da magia sexual branca sem derramamento de sêmen. Mencione a castidade científica, diga-lhe que tu jamais derramas teu sêmen, essa é a chave. Podes ter certeza de que se o personagem suspeito é realmente mago negro, tratará por todos os meios para convencê-los que a magia sexual danifica a saúde, que é prejudicial, e os insinuará a ideia de derramar o sêmen. Cuide-se, bom discípulo, com este tipo de sujeitos que os aconselham a derramar o vaso de Hermes. Esses são magos negros. Não os deixeis seduzir por suas doces palavras nem por seus modos exóticos, nem pelos nomes raros. Todo devoto que derrama o vaso de Hermes cai no abismo da fatalidade inevitavelmente. Sede vigilante. Recordai que o caminho do matrimônio perfeito é o caminho do fio da navalha. Este caminho está cheio de perigos por dentro e por fora.
Muitos são os que começam, mas é muito difícil encontrar alguém que não saia da senda. Vem-me à memória o caso de um iniciado do templo do Conde Cagliostro. Este estudante praticou a magia sexual intensamente com sua mulher e, como é natural, adquiriu graus, poderes, iniciações, etc. Tudo andava muito bem até o dia em que teve a fraqueza de contar a um amigo também ocultista seus assuntos íntimos. O tal amigo se escandalizou e, armado de grande erudição, aconselhou ao iniciado abandonar a prática da magia sexual sem ejaculação do sêmen. Os ensinamentos do amigo equivocado fizeram com que o iniciado se perdesse. Desde então, este se dedicou a praticar a magia sexual derramando o vaso de Hermes. O resultado foi desastroso. O Kundalini do iniciado desceu até o centro magnético do cóccix. Perderam-se graus e poderes, espada e capa, túnicas e mantos sagrados. E isto foi um verdadeiro desastre. Esta foi a fatalidade. É bom saber que encanta aos magos negros fortalecer a mente. Estes asseguram que somente pela mente o homem pode parecer-se com Deus. Os magos das trevas odeiam mortalmente a castidade. Encontram-se por milhões os devotos da senda que abandonaram o caminho do matrimônio perfeito, para tornarem-se discípulos da loja negra. Ocorre que aos devotos do ocultismo, lhes atrai o incomum, o novo e misterioso, e quando encontram a um mago destes incomuns, imediatamente entregam-se em suas mãos como qualquer prostituta vulgar da mente. Essa é a fatalidade. Quem quiser nascer como anjo cósmico, quem quiser deveras transformar-se em um anjo com poderes sobre o fogo, o ar, as águas e a terra, quem quiser tornar-se um deus, tem de fato que não se deixar ser pego por todas essas perigosas tentações. É muito difícil encontrar pessoas que sejam tão firmes e constantes como para não abandonar jamais a senda do matrimônio perfeito. O ser humano é muito débil. Essa é a fatalidade. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Se conseguirmos que os poucos seres elevem-se ao estado angelical, nos damos por satisfeitos. O amor, único caminho de salvação. Os inimigos do amor se chamam fornicários. Estes confundem o amor com o desejo. Todo mago que ensinar a ejaculação do sêmen, é mago negro. Toda pessoa que derrame o licor seminal é fornicária. É impossível chegar à autorrealização íntima enquanto não se mate o desejo animal. Aqueles que derramam o vaso de Hermes são incapazes de amar. O amor e o desejo são incompatíveis. Quem derrama o vaso de Hermes é vítima do desejo animal. O amor é incompatível com o desejo e a fornicação. O sufismo. O mais inefável do misticismo maometano é o sufismo persa. Este tem o mérito de lutar contra o materialismo e o fanatismo, assim como contra a interpretação à letra morta do Alcorão. Os sufis interpretam o Alcorão a partir do ponto de vista esotérico, assim como nós, os gnósticos, interpretamos o Novo Testamento. O que mais desconcerta os ocidentais é a estranha e misteriosa mistura do erótico com o místico na religiosidade oriental e na mística sufi. A teologia cristã considerou a carne como hostil para o espírito, mas na religião muçulmana, a carne e o espírito são duas substâncias de uma mesma energia. Duas substâncias que devem se ajudar mutuamente. Isto somente o entendem os que praticam a magia sexual positiva. No Oriente, a religião, a ciência, a arte e a filosofia são ensinadas com uma linguagem erótica e requintadamente sexual. Maomé se enamorou por Deus, dizem os místicos árabes. Escolha para ti nova esposa a cada primavera do ano novo, porque o calendário do último ano não é bom, disse um poeta e filósofo persa. Aqueles que tenham estudado cuidadosamente o Cantar dos Cantares, do sábio Salomão, encontrarão essa delicada mistura do místico com o erótico que tanto escandaliza os infrassexuais. A religião verdadeira não pode renunciar ao erótico, porque seria sua morte. Muitos mitos e lendas antigas fundamentam-se no erótico. O amor e a morte constituem, de fato, a base de toda religião autêntica. Os sufis, poetas persas, escreveram sobre o amor de Deus em expressões aplicáveis sobre maravilhosas mulheres. Isto escandaliza os fanáticos do infrassexo. A ideia do sufismo é a união amorosa da alma com Deus. Realmente, nada pode explicar melhor a união amorosa da alma com Deus, como a união sexual, deliciosa, do homem e a mulher. Essa é a brilhante ideia do sufismo.
Se quiser falar da união de Deus e da alma, devemos fazê-lo na linguagem erótica do amor e do sexo. Somente assim podemos dizer o que temos que dizer. A linguagem simbólica dos sufis tem expressões maravilhosas. Sono, entre eles, significa meditação. Realmente, a meditação sem sono danifica a mente. Isto o sabe todo verdadeiro iniciado. Há que combinar o sono com a meditação. Isto o sabem os sufis. A palavra perfume simboliza a esperança do divino favor, beijos e abraços significam entre eles, embelezamento na piedade, vinho quer dizer conhecimento espiritual, etc., etc. Os poetas sufis cantavam o amor, às mulheres, às rosas e ao vinho, e no entanto, muitos deles levavam vida de ermitãos. Os 7 estados místicos descritos pelos sufis são algo extraordinário. Existem certas substâncias químicas muito relacionadas com os estados místicos, o óxido nitroso e o éter, especialmente o óxido nitroso, quando se dissolve suficientemente com o ar, estimula a consciência mística em grau extraordinário. Temos que reconhecer que a humanidade atual é subconsciente. Pessoas assim são incapazes de conhecer as dimensões superiores do espaço. É urgente despertar a consciência e isto somente é possível durante o êxtase. Se analisarmos o êxtase com lógica dialética, descobrimos que este é sexual. As mesmas energias sexuais que se expressam com o gozo erótico, quando se transmutam e sublimam, despertam a consciência e produzem então o êxtase. A fatalidade é perder o êxtase, cair na subconsciência novamente. Isso acontece quando derramamos o vaso de Hermes. Um grande mestre disse: no impulso sexual o homem se coloca na relação mais pessoal com a natureza. A comparação da sensação da mulher com a experimentada pelo homem, ou vice-versa, com o consentimento da natureza, se encontra com frequência. E ela é, realmente, a mesma sensação que brinda o bosque, a planície, o mar, as montanhas, só que neste caso é ainda mais intensa, desperta vozes mais internas, provoca o som de cordas mais íntimas. Assim chegamos ao êxtase. O êxtase, a experiência mística, tem seus princípios fundamentados na lógica dialética. Esta lógica não pode ser violada jamais. Reflexionemos, por exemplo, na unidade da experiência. Este princípio existe tanto entre os místicos do Oriente como entre os do Ocidente, tanto entre os hierofantes do Egito como entre os sábios sufis ou entre os magos astecas. Durante o êxtase, os místicos falam na mesma linguagem universal, usam as mesmas palavras e se sentem unidos a todo o criado. As escrituras sagradas de todas as religiões demonstram os mesmos princípios. Isto é a lógica dialética, lógica superior. Isto prova que os místicos de todos os países do mundo bebem na mesma fonte da vida. As condições das causas do mundo, outro dos princípios da lógica dialética, demonstra, com a completa concordância de dados, exatidão e precisão, realidade e verdade do êxtase. Os místicos de todas as religiões do mundo concordam totalmente com suas afirmações sobre as condições das causas do mundo, a concordância é, pois, perfeita. A unidade de vida é outro dos princípios da lógica dialética. Todo místico em êxtase percebe e sente a unidade da vida. As matemáticas do infinito e da lógica dialética não podem falhar jamais. Quem derrama o vaso de Hermes perde o êxtase, suas visões já não estão incluídas dentro da lógica dialética, acredita-se, no entanto, supertranscendido, viola os princípios da lógica dialética e cai na loucura do absurdo. Essa é a fatalidade. Todo estudante gnóstico deve afastar-se do tantrismo negro e daqueles que ensinam magia sexual negra se não quiser cair no abismo da fatalidade. Os dissidentes das antigas escolas arcaicas estão, durante este Kali Yuga, muito ativos. Os magos negros estão fazendo, por esta época, uma tremenda campanha, com o propósito de impor o falso conhecimento na época que está começando. Eles querem o triunfo da loja negra. Infrasexo na Yoga. As 7 escolas de yoga são arcaicas e grandiosas, mas não podiam escapar aos fins tenebrosos. Atualmente existem muitos infrassexuais que procuram prosélitos e formam escolas de yoga. Esses indivíduos odeiam mortalmente a senda do matrimônio perfeito. Aborrecem a magia sexual branca. Alguns deles ensinam tantrismo negro, essa é a fatalidade. A verdadeira yoga baseia-se na magia sexual branca.
Yoga sem magia sexual é doutrina infrassexual, própria para infrassexuais. No Ankamakalpa e no budismo tântrico encontram-se os legítimos fundamentos da yoga. O Ahimsa e o Maituna são, de fato, as bases de uma verdadeira yoga. A Ahimsa, dissolução do eu, Maituna, magia sexual, aí está a verdadeira síntese da yoga. Aqueles que se internaram no monastério do budismo Zen, sabem muito bem que o Maituna e a dissolução do ego reencarnante constituem os fundamentos do Autoyogi Babaji. Este não foi celibatário. Aqueles que acreditam que Mataji é sua irmã carnal estão equivocados. Mataji é sua esposa sacerdotisa. Com ela se autorrealizou intimamente. O budismo hindu, como o budismo Zen e Shan, são tântricos. Sem tantrismo branco a yoga resulta um fracasso. Essa é a fatalidade. O budismo chinês e o japonês são completamente tântricos. Não há dúvida de que o budismo Shan e Zen marcham realmente pelo caminho da autorrealização íntima. A yoga sexual é grandiosa no Tibete secreto. Os grandes mestres do Tibete praticam magia sexual. Um grande amigo meu me escreveu da Índia dizendo, no tantrismo hindu e no tibetano, a yoga sexual positiva, Maituna, se pratica sem derramamento seminal, depois de uma preparação, em que o casal, sob a direção de um guru especialista, aprende a realizar as práticas de Laya Kriya juntos, logo se procede na sadhana tântrica na qual o marido deve introduzir o membro viril na vagina. Esta operação se efetua depois de uma troca de carícias por parte do casal. O varão se senta com as pernas cruzadas em uma asana, postura, e a mulher absorve o falo. O casal permanece no conúbio por um longo tempo sem mover-se, tratando de que o ego e a consciência analítica não intervenham, deixando que a natureza atue sem interferência. Então, sem expectativa do orgasmo, as correntes eróticas entram em ação provocando o êxtase. Nesse instante o ego se dissolve, se retira, e se transmuta o desejo em amor. Intensas correntes semelhantes às eletromagnéticas, que produzem efeitos estáticos, percorrem os corpos, uma sensação do inefável toma posse de todo o organismo e o casal experimenta o êxtase do amor e a comunhão cósmica. Até aqui o relato de meu amigo cujo nome não menciono. Este relato, o odeiam os infrassexuais metidos dentro da yoga. Estes querem trabalhar a partir da yoga para aumentar os fanáticos do infrassexo. Essa é a fatalidade. A yoga sem magia sexual é como um jardim sem água, ou como um automóvel sem gasolina, ou como um corpo sem sangue. Essa é a fatalidade. Magia asteca. Nos pátios pavimentados dos astecas, homens e mulheres permaneciam desnudos durante muito tempo, beijando-se e acariciando-se mutuamente e praticando magia sexual. Quando o iniciado cometia o crime de derramar o vaso de Hermes, era então condenado à pena de morte por ter profanado o templo. O delinquente era decapitado. Essa é a fatalidade.